Olá, meus queridos, um bom dia a todos. Aqui é o Yukias do canal Yukias Magal para mais um vídeo para o canal aí para nós. E hoje eu quero tratar para vocês de um tema muito importante. E é importante vocês entenderem a história, tá bom? A história, porque ela se repete, tá bom? No nosso mundo, é como a história dos cristais no tempo, né? É como se o tempo sempre repetisse um padrão. Ele repete um padrão. E o que era, será, o que é também será, ou seja, tudo vai se renovar, não há nada de novo e tudo que vai acontecer já aconteceu anteriormente, tá? Sempre é a mesma coisa. Então vamos lá. Eu fiz só essa pesquisa rápida aqui para deixar na tela aí para vocês, que é o Tratado de Munique ou Acordos de Munique. Existia, né, na primeira G mundial, tá bom? Quando houve a Primeira Guerra Mundial e foi desfeito os territórios, né, do antigo. Na verdade, o conflito da Primeira Guerra Mundial, tá, vou usar todas as palavras aqui, todos os termos para ficar melhor. Havia na época, né, todos os impérios caíram, então só restou um império. O único império que ficou de pé foi o Império Britânico. Mas a Alemanha saiu da primeira Guerra Mundial devastada, né? Inclusive assinando o acordo, né, o Tratado de Versalhes na França em 1919, porque foram eles que iniciaram o conflito, né? Segundo eles, eles eram culpados. Foi o Tratado de Versalhes, todo mundo puniram os alemães por isso. E com o fim da Primeira Guerra Mundial acabou-se, né? Chegou ao fim impérios como o Império Otomano, o Império Russo, o Império Germânico e também o Império Austro-Húngaro. Importante, né? Foco aqui para o Império Austro-Húngaro. E o Império Austro-Húngaro, ao se desintegrar, restam em territórios do que é hoje a Áustria e a Tchecoslováquia. E dentro do território da Tchecoslováquia, tá, existia na região da Tchecoslováquia uma região chamada Boêmia, que é onde ficavam os Sudetos. Sudetos eram uma população dentro da Tchecoslováquia que eram germânicos, eles eram alemães geneticamente, ele era um povo alemão de origem germânica e que falavam, tinham a cultura, tinham a língua alemã, né? E eles desejavam, né? Esse grupo que era uma parte do país, era partes do país, eles queriam fazer parte ou da Áustria, seriam anexados pela Áustria ou pela Alemanha. Porém, a Alemanha estava devastada, isso era impossível naquele momento. Após o Tratado de Versalhes, né, porque a Alemanha, após a Guerra Mundial, ela sai devastada, quebrada, e as nações vencedoras impõem duras penas e duros tratados sobre a Alemanha, como por exemplo a Alemanha não poderia ter um exército com mais de 100 mil homens, não poderia desenvolver armas, armamento de guerras, deveria manter o mínimo possível. A Alemanha teria que pagar altos valores e despesas, tributações para as nações europeias que ela destruiu, porque ela foi a culpada, foi o massacrada. Gerou então um descontentamento, uma raiva, uma tristeza e aquele sentimento de revanche na Alemanha, né? E quando, né, surge então um movimento dentro da Alemanha, né, que é o Partido Nacionalista, né, o Partido dos Trabalhadores Nacionais da Alemanha, que é de onde ascende aí o nazismo e Adolf Hitler. E ele então tem aí eles têm uma doutrina, eles têm um plano, né? Hitler falava inclusive que ele iria implantar o Terceiro Reich, que em alemão significa o Terceiro Reino, em toda a Terra e o nazismo governaria, né, a era dos arianos, dos povos germânicos, duraria 1000 anos, um milênio. E como que foi isso? Ele apregoou, né, todo mundo sabe aqui que foi a era em que a eugenia mais se destacou aí mundialmente. Foi tão horrendo o que eles fizeram que quando se fala disso hoje, qualquer país que ouse falar sobre isso de novo,
pega muito mal. Então o que que a Alemanha fez? O que que o Hitler implantou, né? Qual foi a doutrinação? Quando ele ascende ao poder em 1933, a ideia é: nós vamos fazer a Alemanha grande. E ele quebra todos todos os acordos, o Acordo de Versalhes, ele acaba com isso, ele cria uma moeda dentro da Alemanha, ele recupera a economia alemã, ele começa a aumentar, né, e permite que mais soldados, ele alista mais homens para o exército alemão, rompendo com o Tratado de Versalhes, e ele investe pesadamente na indústria bélica. E ele acreditava, e inclusive era a crença do nazismo, de que ele iria unir unir todos os povos de origem germânica, ariana, em toda a Terra em uma única e grande nação, e que eles dominariam o mundo. O mundo seria governado por um império germânico cujos nazistas, né, ou o sangue ariano seria o superior, e eles iriam subjugar todos os outros povos, e aqueles que para eles eram indesejados, inimigos ou um problema, como os judeus, seriam completamente eliminados da Terra. E ele ascende ao poder com essa glória toda. E então, em 1933, surge nos Sudetos da Boêmia, na Tchecoslováquia, partidos nacionalistas e separatistas pró-Alemanha e Áustria. O que que eles queriam? Eles queriam que o Hitler, eles queriam que a Alemanha ou a Áustria anexassem os Sudetos da Tchecoslováquia, e eles queriam voltar a fazer parte da Alemanha, eles não queriam ser a Tchecoslováquia independente. Só que neste período a Tchecoslováquia tinha um acordo, tá, um acordo militar, e era protegidos tanto por tratados militares como político pela França e pelo Reino Unido. E quem comandava e quem protegia, né, tinha pactos fortes, uma aliança muito forte com a Tchecoslováquia, França e Reino Unido, e vendo, né, vendo a crise ali na Tchecoslováquia, esses partidos nos Sudetos ali na Tchecoslováquia querendo se separar da Tchecoslováquia e serem anexados pela Alemanha de Hitler, eles fazem em 1938 um encontro em Munique. Hitler convida os ministros das relações externas de França, Reino Unido, e ele mesmo esteve presente, e também o da Itália. E o interessante é que neste encontro, tá? Neste encontro, eu não, os Estados Unidos também está envolvido em tudo isso, mas de uma forma, digamos, não tão profundas, porque a aliança era com França e Reino Unido, que eram as potências ali, e o Reino Unido era um império ainda forte, que eles vão sair de destaque para os Estados Unidos tomar o mundo após a Segunda Guerra Mundial. Então, neste encontro, esses quatro se reúnem para tratar sobre os Sudetos, né? Essa região da Tchecoslováquia que queria se separar da Tchecoslováquia e ser anexado pela Alemanha. E Hitler vai e fala que quer anexar aqueles estados, financia aquele partido, começa a provocar movimentos dentro da Tchecoslováquia de separação, né? E a França e o Reino Unido então decidem se encontrar com Hitler em Munique e propõem um acordo. Mas só que os representantes da Tchecoslováquia não estão presentes nesse acordo. Ninguém perguntou para a Tchecoslováquia o que ela queria. E neste encontro, a França e o Reino Unido assinaram um acordo chamado o Tratado de Munique, né? o Acordo de Munique, onde eles entregariam os Sudetos, a Boêmia na Tchecoslováquia, para o Hitler, se Hitler prometesse que não iria invadir nenhum outro espaço de terra na Europa, que Hitler iria assinar o acordo e se contentar em anexar somente esses Sudetos onde tivesse povo alemão e austríaco. Porém, ele assinaria um acordo e ele não anexaria mais nenhum espaço de terra na Europa, em lugar nenhum. Então a França, neste acordo, assina, a França se compromete a não mais proteger a Tchecoslováquia, a não intervir militarmente, entrega essa região dos Sudetos, onde está o povo alemão que queria fazer parte, para a Alemanha, para o Hitler, e Hitler assina o acordo. E sai esse tratado. 4 nações fazem esse acordo. Porém, desculpe, isso aí foi assinado em 1936.
Em 38, 2 anos depois, Hitler quebra esse acordo, ele rasga esse acordo e invade a Tchecoslováquia e toma toda a Tchecoslováquia. Primeiro ele anexa a Áustria, o povo austríaco queria, né? A Áustria e a Alemanha são um povo só. Ele anexa a Áustria sem resistência e quando ele vai em direção, depois ele vai para a Tchecoslováquia e toma todo o país da Tchecoslováquia de uma vez por todas. E aí a França e o Reino Unido vê que, opa, Hitler não respeitou o acordo. A partir daí teve até tentativas de fazer novos encontros diplomáticos para tentar manter a paz, porém a França e o Reino Unido viram que eles decidiram que a Alemanha já desrespeitou o tratado. Eles invadiram e anexaram a Áustria e agora toda a Tchecoslováquia, quebrando o acordo que fizemos. Ou seja, Hitler não respeita acordo nenhum. E aí, em 38, né, a França e o Reino Unido declaram guerra à Alemanha nazista. Mas só começa mesmo a guerra em 39 quando Hitler vai e invade. Ele anexa a Iugoslávia, ele anexa outras nações, mas quando ele assina em 1939 o pacto de Molotov-Ribbentrop com a União Soviética e invade a Polônia, aí pronto. Reino Unido, França e os aliados declaram guerra à Alemanha, tá bom? Ou seja, eles viram que não dá para fazer pacto com Hitler. O plano dele de instaurar o Império Germânico na Terra vai seguir em frente. E se para isso ele precisar fazer acordos de paz, né, acordos para enganar, para ganhar tempo, para se preparar melhor, para fazer com que o inimigo se distraia, baixe a guarda, para na hora certa atacar, ele vai fazer. Então eles não aceitam mais nenhum acordo de paz e inicia-se uma guerra que dura até 1945. Então deixo essa história para vocês e, por favor, tá bom? O que está acontecendo hoje na Ucrânia, né, se parece muito com o que aconteceu naquele tempo. Aliás, é a mesma coisa, tá bom? É a mesma coisa. Em 2018, foi 2018, 2019, se eu não me engano, se encontraram, tá? Se encontraram na Ucrânia o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o presidente da França, Emmanuel Macron, a até então chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin. E eles assinaram o Acordo de Minsk. E em Minsk, eles assinaram esse Acordo de Minsk comprometendo, né, um cessar-fogo. O que é este cessar-fogo? O cessar-fogo é que a Ucrânia não vai atacar os separatistas da Crimeia e do Donbass. Esses separatistas dentro da Ucrânia são russos que estão na Ucrânia, mas que desejam fazer parte da Rússia. Eles querem se separar da Ucrânia e se tornar estados permanentes da Rússia. E é óbvio que a Rússia quer esses estados para ela. Porém, a Ucrânia não aceita isso e, por isso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky quer a todo custo a proteção e entrar para a União Europeia, para a OTAN. E este tratado assinado em 2018 por esses quatro até mais ou menos está em vigor, por enquanto. Está em vigor. Porém, eles dizem que esses movimentos militares que está acontecendo hoje é um sinal de que a qualquer momento vai ser quebrado o pacto. E a CNN mesmo hoje já disse que em todos os pontos a Ucrânia já está cercada. E se Putin quiser invadir, vai invadir. Entendeu? Então, irmãos, deixando aqui claro para vocês, como em Eclesiastes está escrito, o que foi, será. Tá bom? O que já aconteceu, acontecerá novamente. E o que será no futuro também já aconteceu. E Deus pode fazer renovar sobre a terra, de novo, todas as coisas. Deus abençoe a tua vida. E orem pela nossa nação e pelo povo do Senhor em todo o mundo.